Sabedoria sem limites. Por que sabedoria sem limites? Porque existem dois tipos de sabedoria na Bíblia. A sabedoria humana, e o apóstolo Paulo coloca muito bem essa parte da sabedoria humana, que inclusive não devemos ser persuasivos com sabedoria humana, diz o apóstolo Paulo, e a sabedoria divina, que é mencionada de Gênesis a Apocalipse. Por exemplo, em Tiago capítulo 1, versículo 5, diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus. Então existe uma sabedoria que vem de cima, que vem do alto. E o que você precisa entender nesse primeiro dia que vai começar uma nova estação, uma nova fase na tua vida, na tua caminhada, nos teus empreendimentos, no teu relacionamento? Que a sabedoria é uma conquista. Ela não é algo que simplesmente vem sobre você como a unção, por exemplo. Eu não sei quem aqui já teve a oportunidade de receber algum tipo de unção, mas você está no meio de um poder de Deus tremendo, você vem na frente e o louvor está fluindo e de repente você sente um arrepio quando você vê o Espírito Santo te tomou. Isso é unção que vem sobre a tua vida, uma capacitação para alguma coisa, né? Só que isso, da mesma forma que você recebe instantaneamente, também vai embora instantaneamente. No primeiro erro lá fora, na primeira distração lá fora, isso já não está mais contigo, vai embora. Já a sabedoria é uma conquista progressiva e também não te abandona facilmente. Tudo que você ganha progressivamente não vai embora rápido. Fica com você muito tempo. Mas tudo que você ganha rápido, exemplo disso são os ganhadores da Mega Sena. Ganham 60 milhões, passa 5 anos, o Globo Repórter já fez várias reportagens sobre isso. Passa 5 anos, não tem mais o dinheiro. Como se gasta 60 milhões em 5 anos? Eles precisam dar um curso sobre isso. Isso merece um curso. Porque se ele só parar esse dinheiro no banco, ele já tem pelo menos 1,5% nesse valor. Ou seja, existem pessoas que tudo que vem rápido, vai rápido, e tudo que é progressivo, tudo que vem crescendo na tua vida, não vai embora mais. Então você precisa entender que tudo que você quer construir de verdade, em qualquer área da tua vida, você precisa ir colocando tijolo por tijolo, não adianta ter pressa. Quando se trata de sabedoria, é uma mescla de um monte de coisas. Conhecimento. Conhecimento vem de um dia para o outro? Não. Leva-se tempo para adquirir conhecimento. Outra coisa, outro caminho para a aquisição da sabedoria, observação. Quase todo observador ou observadora são adeptos da sabedoria, recebem com mais facilidade a sabedoria. O próprio Salomão diz que a sabedoria dele foi dada por Deus e ampliada pela observação. Ele falou: observei tudo, observei a relva, observei a flora, a fauna, os animais, observei como se movimenta isso, como se movimenta aquilo, observei o pobre, o rico. Ou seja, ele escreve vários provérbios em cima de observação. E tem pessoas que não observam nada e querem sabedoria. Não adquirem conhecimento, querem sabedoria. Não observam nada, querem sabedoria. Não oram pedindo a Deus e querem sabedoria. Ou seja, todas as regras para você adquirir sabedoria, você quebra. Então, como você vai conseguir sabedoria? E por que a sabedoria sem limite? Porque a sabedoria divina não tem limite algum, a humana tem vários. A sabedoria humana, que na verdade não existe, é apenas uma demonstração, é uma maturidade da inteligência. Isso é sabedoria humana. Você amadurece um pouco a sua inteligência racional, cognitiva, amadurecer um pouco isso, as pessoas começam a te chamar de sábio. Mas na verdade, não é uma sabedoria, é só uma inteligência amadurecida. Você apanhou tanto da vida que ficou mais inteligente, mais esperto. A gente fala: ela está mais esperta, não comete os mesmos erros de antes. Mas a verdadeira sabedoria, ela vem do céu. Agora começou um problema, porque tudo que vem do céu é espiritual. Você nunca vai receber um carro do céu. Quando alguém fala assim: Deus me deu um carro, quem já escutou essa expressão? Alguém já escutou? Deus me deu um carro? O carro caiu do céu? Bum! Meu Deus! Foi assim? Não. O carro veio da mão de uma pessoa humana. Não foi um anjo que trouxe do céu. Deus usou alguém. É que a gente, no nosso evangeliquez, a gente vai direto ao assunto e fala: Deus me deu. Na verdade, teríamos que falar: Deus tocou no coração do irmão, que foi usado pelo Senhor, que foi convencido pelo Espírito Santo a me dar um carro. E ele foi lá em casa e falou: a Deus mandou te dar. Aí é uma coisa. Mas na verdade, tudo que desce do céu é espiritual. E Deus nunca vai dar algo espiritual para quem não é espiritual. E eu preciso que você comece a anotar para quem veio para anotar. Se você não for uma pessoa espiritual, você não vai receber das coisas espirituais. E a sabedoria é espiritual. A sabedoria é algo que vem do céu e tudo que vem do céu é espiritual. Como eu sei que eu sou uma pessoa espiritual, pastor? Não é falando em línguas. Eu não reconheço uma pessoa espiritual porque fala em línguas altas na igreja. Isso é espiritual, hein? Não é isso não.
Porque eu vi muita gente que fala em línguas altas na igreja e lá fora está mais carnal do que gente do mundo. Então, na verdade, não é a demonstração de um dom, grave isso, não é a demonstração de um dom que torna você espiritual. Porque os dons são irrevogáveis. Então, você sendo espiritual ou não, se uma vez foi lhe dado, não é tomado. Pegou? Então, você pode utilizar o dom sem ser espiritual. Logo, nenhuma demonstração de dons, talentos, virtude pode ser considerado algo espiritual. O que é ser espiritual? Em resumo, anote isso. Ser espiritual é, 2 pontos, temer a Deus. Todo homem e toda mulher que teme a Deus. O que é temer a Deus? Antes de você fazer uma coisa, você sente aquele negócio, meu Deus, não posso. Quando você tem aquele não posso, isso não é para mim, quer dizer que você teme a Deus. Estou te explicando de uma forma mais popular, mais básica possível. Quando você tem a oportunidade de fazer algo e deixa de fazer, porque fala assim, mas o que Deus vai pensar de mim depois? Como é que eu vou me consertar disso? Quando vem aquele sentimento em você que você fica reticente em fazer alguma coisa, isso chama-se temor de Deus. É um respeito profundo pela pessoa de Jesus, que você não consegue cruzar a linha que te afasta dele. E toda pessoa que teme a Deus, e você vai entender que todas essas palavras têm uma conexão bíblica, daqui a pouco nós vamos entrar na Bíblia. Todas as pessoas que temem a Deus deram um passo à frente para pegar essa sabedoria sem limite. Você nunca vai ver uma pessoa realmente sábia, portadora da verdadeira sabedoria, que não seja temente a Deus. Quem teme a Deus não mente. E todo mentiroso e toda mentirosa queima no inferno por um motivo. Porque não teme a Deus. Não teme a Deus. Quem não teme a Deus está disposto a abrir a boca para falar coisas que não procedem. Está disposto a abrir a boca para tocar na vida de outras pessoas. Todo mentiroso, toda mentirosa, todo homem, toda mulher que não teme a Deus, está disposto a abrir a boca e cruzar a linha com seus pés do espaço que te afasta do Senhor. Essa linha é o temor. É quando você já não teme nada. É quando você já não tem vergonha diante de Deus. Eu estou começando assim, mas vai melhorar daqui a pouco, calma. Começa duro, depois vai amaciando. É que você precisa entender uma coisa. Nós vivemos dias difíceis. Parece fácil, mas os dias são difíceis. E no nosso meio, sempre vão entrar pessoas disfarçadas de ovelhas. Na tua casa vão tentar entrar pessoas disfarçadas de ovelhas. Em tudo que você faz, como diz a Bíblia, vão ter lobos tentando se disfarçar de ovelhas. Você sabe qual é a única coisa, a única, que pode fazer você botar o olho numa pessoa e falar assim, isso é lobo. Isso não é uma ovelha. Sabedoria, que traz junto com ela o espírito de discernimento. E você só alcança a sabedoria que traz o espírito de discernimento se você teme ao. Então a gente está num grande problema. Porque para você entender tudo que vai ser compartilhado na sexta-feira, você primeiro vai precisar se tornar obrigatoriamente uma pessoa espiritual. Senão não adianta você vir. Eu vou repetir. Ser espiritual não é falar em línguas, não é orar 10 horas por dia. Ser espiritual não é vir à igreja todo domingo e nunca ter faltado uma ceia. Ser espiritual é temer ao... Temeu ao Senhor, você se torna uma pessoa espiritual e cria uma conexão que ele pode descer o que é divino para dentro da sua vida. Descer o que é espiritual para dentro de você, que é um ser espiritual agora, porque você teme ao Senhor. E existem pessoas que simplesmente não conseguem temer ao Senhor e por isso também não recebem do que é espiritual. Então eles pedem, Senhor, me dá sabedoria, e nunca recebem. Porque o que é espiritual só entra em lugares espirituais. Nada do que é espiritual vai ser compartilhado com o que é carnal. Então, eu percebo que sou uma pessoa espiritual quando eu começo a escutar, por causa do temor do Senhor, a voz do Espírito Santo. Eu posso ser uma pessoa que nunca subiu no púlpito, que não faz parte de ministério algum na igreja. Eu posso ser uma pessoa que não tem nenhuma participação efetiva no corpo de Cristo, no ministério público, por exemplo. Não, ministério público, eu digo, não ministério público, agora está... Mas o ministério que esteja aí aberto a todos, todo mundo sabe quem é e tal. Mas não é isso. A grande chave da conexão
para você realmente ser notado como um homem, como uma mulher de Deus, é quando você escuta o Espírito Santo, e para isso você não precisa de posição nenhuma. E escutar o Espírito Santo nem sempre é fácil. Quem acha aqui dentro que escuta o Espírito Santo, levanta a mão. Ok, baixa. Quem errou em alguma coisa essa semana, levanta a mão. Então você se contradiz. Ou você escuta o Espírito Santo ou você erra. Os dois ao mesmo tempo não dá. Entendeu? Então a gente acha que escuta o Espírito Santo, mas errou essa semana, errou ontem. Errou, não estou falando nem de pecado, não. Às vezes estou falando de um erro, uma escolha precipitada, uma decisão que não era para ser tomada, um contrato que não era para ser assinado, uma pessoa que não era para você ter caminhado, ou seja, coisas, às vezes, que não são pecados, mas são erros do dia a dia. Coisas que vão atrasando sua vida. E ontem eu estava conversando com o meu pastor, e eu falei, pastor, eu preciso melhorar nisso, nisso e nisso. E quando eu falei isso, ele falou, Tiago, eu tinha notado exatamente isso, e eu já ia conversar contigo. E eu falei, mas por que você não conversou antes? Ele falou, porque isso é delicado. E como é que você falou isso para mim primeiro? Eu falei, porque o Espírito Santo falou comigo ontem numa oração. Aí a gente chegou à conclusão seguinte, olha como é importante temer a Deus. Quando você teme a Deus, você escuta o Espírito Santo, e ele te prepara para as coisas mais difíceis. Então eu teria que ser chamado a atenção numa área pelo meu pastor. O Espírito Santo me avisou um dia antes, então meu coração já estava aberto, e se eu não tivesse escutado o Espírito Santo, provavelmente eu ia ficar, pastor, o que é isso? Pastor, está achando o quê? Porque é assim que a gente reage quando o Espírito Santo não está em nós. Vem um espírito de rebeldia, o coração fica duro, você começa a se achar alguém, e isso não importa a tua posição social, você pode estar lá na base da pirâmide que você acha que é alguém, quando o Espírito Santo não fala com você. E quando você recebe qualquer tipo de correção, você não aceita. Então, em cima disso, eu comecei a pesquisar o porquê a sabedoria, e a palavra de hoje, andando em 3, só estou preparando teu coração, a palavra de hoje, para mim, é uma das coisas principais que eu já preguei em toda a minha vida. Em todos esses anos servindo ao Senhor, o que eu vou lhe ensinar hoje é a única coisa que me manteve de pé até agora. Eu posso dar 1000 motivos pelo qual eu tenho ido a alguns lugares, tenho sido o que Deus tem me permitido ser. Mas o que eu vou lhe entregar hoje, eu não tenho dúvida nenhuma, é a base principal. É o que me permitiu estar aqui hoje no altar falando com você. E o contrário disso que eu vou lhe ensinar é o maior inimigo da sabedoria. Da mesma forma que a sabedoria é uma pessoa, e a Bíblia deixa claro isso, e para quem me acompanha há um tempo, eu tenho uma série chamada Escola de Sabedoria, que eu já mostrei que a sabedoria é a pessoa de Cristo. Ou seja, hoje, a sabedoria que se comunica com nós é Cristo em nós. Ele está dentro da gente e ele comunica coisas que estão no céu. É por isso que você consegue ver na frente das pessoas, receber informação primeiro, ter discernimento de espírito e todos os benefícios que a sabedoria traz. É algo totalmente espiritual. E é por isso que nunca vai habitar em você algo espiritual sendo você carnal. Então você começa a temer a Deus, o Espírito Santo começa a falar contigo, a primeira coisa que começa a sair da tua vida é o maior inimigo da sabedoria. Vamos entrar na palavra de hoje. Abre, por favor, comigo em Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Provérbios, capítulo 11, versículo 2 diz o seguinte: vindo a soberba, repete comigo bem alto, soberba, orgulho, altivez, soberba, orgulho, altivez, são sinônimos. Não precisava repetir essa não, mas tudo bem. A Bíblia diz o seguinte: vindo a soberba, entrando o orgulho, vindo a altivez sobre a tua vida, virá também a... Fala alto. O que vai vir também? A afronta. Ninguém está repetindo por quê? Vou repetir. A versão é diferente, é isso? Ah. Qual é a versão de vocês, irmãos? O que está escrito aí na versão de vocês? A desonra? A desgraça? Tá boa essa aí, irmã? Mãe de Carapicuíba, né? A desgraça. Já começou a trazer um negócio. Ó, vindo a soberba, tô brincando, aqui meus amigos de Carapicuíba gostam quando eu faço a brincadeira. Nunca nem fui lá, não sei nem do que se trata, não me julguem. E vindo a soberba, escutem isso, vindo a soberba virá também
a afronta, outra versão, a desgraça, outra versão, a desonra. Quem quer ser um desgraçado, levanta a mão. Rapaz, o cara levantou. É melhor prestar atenção na palavra, varão. O cara levantou com vontade mesmo, tipo um aleluia. Segura aí, para pedir para algum diácono já segurar o irmão ali. Vindo a soberba, vem também a afronta. Quem gosta de ser afrontado? Ninguém. Quem quer ser um desgraçado, uma desgraçada? Ninguém. Quem quer ser desonrado? Ninguém. Só que, quando a soberba, que ninguém se acha soberbo, ninguém se acha orgulhoso, impressionante. Você assume vários pecados, mas esse você sempre acha que não tem. Por quê? Porque é o pecado de Lúcifer. Porque é o pecado mãe de qualquer outro. Você nunca vai cair em nenhum pecado sem primeiro cair no orgulho. Você nunca vai tropeçar na vida espiritual sem primeiro ser soberbo. Não existe essa possibilidade. Vou repetir. Quando a gente fala assim, olha, fulano caiu. Pastor fulano caiu. A gente adora espalhar essas notícias. Crente adora. Tá sabendo? Não. Soube do bispo? Não. Caiu. Quando a gente fala caiu, a gente está falando de que pecado? Hã? Adultério? É isso? Sim ou não? É só isso. Impressionante. Fala assim, fulano caiu. Você fala, gente, com quem? Fala assim, não, ele caiu, assim, ele mentiu. Ah, não, ele roubou. Não, mas aqui estava precisando. Não, qualquer outra coisa você dá uma desculpa. Entendeu ou não? Então, a nossa cabeça está posicionada. Caiu é um pecado sexual, é adultério. Só que para o fulano cair em adultério, qualquer outro pecado, primeiro, ele tem que ter ficado orgulhoso. Porque se não tivesse orgulho na vida dele, ele confessaria antes de cair. Ele procuraria ajuda antes de cair. Por que ele não procurou ajuda? Porque ele tinha vergonha de cair de patamar. Ele vai cair de qualquer jeito e muito pior. Mas ele não consegue ver isso. Ninguém cai em pecado algum se primeiro não cair na soberba. A soberba antecede a queda. Mas com os humildes está a sabedoria. Humilde não é pessoa pobre. A gente confunde. É um problema de português. Nós temos um problema em entender português. Humilde não tem a ver com pobreza. Existem milionários que são humildes, existem pobres que são soberbíssimos. Não tem a ver com condição social. Tem a ver com estado de espírito. O nível que o Espírito Santo fala contigo, o nível de temor de Deus que você tem, determina o nível de humildade ou soberba que move em você. E o maior inimigo da sabedoria é o orgulho, ou a soberba, ou a altivez. Qualquer nome que você se identificar mais. Porque é impossível para um orgulhoso alcançar a sabedoria. Porque a sabedoria vem através de aprendizado e o orgulhoso não gosta de aprender. A sabedoria vem através de observação e às vezes você vai ter que observar coisas que você acha que é melhor do que ela. E a sabedoria não vem sem observação. A sabedoria vem do céu e você vai ter que pedir a Deus. E Deus rejeita os soberbos, mas abraça os humildes. Então nem atendido por Deus você será, se continuar orgulhoso. Aí você fala, mas eu não sou orgulhoso. É igualzinho como eu pensava, até descobri que eu era altivo e orgulhoso. Eu nunca tive ideia disso. Você descobre por pequenas coisas, são pequenos pensamentos que começam a vir na sua cabeça. Pequenas coisas que começam a entrar. E você acha que é normal, que é do ser humano, mas na verdade é uma preparação espiritual para começar uma queda terrível na tua vida. Porque sem sabedoria não tem outro destino, nós vamos cair. A sabedoria é o que nos blinda das decisões que nos fazem entrar nos buracos. A sabedoria é o espírito que nos revela as coisas que ainda hão de vir. E quando você não está conectado com a sabedoria, e quando você não tem uma sabedoria sem limites na tua vida, você comete erros que uma criança cometeria, apesar de já ter mais de 40 anos. Você deixa qualquer emoção, qualquer sentimento dominar você, e naquele momento da emoção você faz algo que vai ter que carregar para sempre. E quando você permite que o orgulho fique, quando você não consegue identificar, porque o orgulhoso ele é tão orgulhoso que ele não reconhece que é orgulhoso. Ele vira uma pessoa teimosa, soberba, altiva, ele acha que aquilo não tem nele. Mas são pequenos indícios. Por exemplo, quem aqui já brigou com seu cônjuge? Já brigou, ficou sem falar com seu cônjuge?
Só 3 pessoas, graças a Deus. Uma irmã pedindo ajuda ali. Me ajuda, pastor. Já brigou? Alguém? Não. Quem brigou e voltou a se falar depois? No mesmo dia? Todo mundo. Presta atenção. Quando você briga, você já sabe que vai voltar a falar. É ou não é? Você já sabe. Tem um jeitinho depois. A noite vai se aproximando, as necessidades vão chegando, você já vai dando jeito de reconciliar. É impressionante. Mas você ficou 6 horas sem falar. E o que te deu coragem para ficar 6 horas sem falar com a pessoa que você ama, chama-se orgulho. Esse dia meu filho José tem 5 anos, vai fazer 6, parou de falar comigo. Parou. Eu não lembro o que eu fiz, você lembra? Eu fiz alguma coisa que... Eu não deixei ele brincar com alguma coisa e ele falou, você não é mais meu amigo! Virou a cara e parou de falar comigo. Eu falei, então você também não joga mais videogame. Ele falou, tá bom! Aí eu peguei os controles do videogame e guardei. Passou 10 minutos, porque criança se reconcilia muito rápido, né? Passou 10 minutos, eu falei, ei filhão, como é que você tá? Ele, não estou falando com você. Eu falei, ih rapaz, o negócio é sério, já passou 10 minutos. Ele... Passou meia hora. Falei, ei filhão. Aí fiz com o controle assim, eu falei, agora é irresistível. Peguei o controle do videogame, ei filhão. Ele falou assim, não sou seu amigo. Eu falei, rapaz, o negócio está profundo, está na alma. Passou 1 hora. Eu falei, filho, já era para a gente estar brincando. Daqui a pouco a gente tem que sair, a gente não brincou. Não quero falar com você. Ele ficou pelo menos umas 2 horas sem falar comigo. Aí eu comecei a me arrumar já para o meu compromisso. Quando ele me viu saindo do quarto, arrumado, ele estava sentado no sofá, olhou para mim e já estava meio choroso. E falou, pai, eu quero te pedir desculpa. Aí eu fui, sentei na frente dele, abracei ele. Falei, filho, eu te amo. E a gente começou a se abraçar e tal. Pá. Ele falou, vamos brincar, pai? Eu falei, não, filho. Agora eu já preciso sair. Sabe qual é o problema do orgulho? Ele te faz perder o tempo que você deveria estar desfrutando. Você vai até se reconciliar, mas perdeu o tempo de desfrutar. O orgulho faz com que você perca coisas importantíssimas na sua vida. O orgulho faz que você perca oportunidades que não eram para serem perdidas. Fulano mandou te chamar, quer falar contigo. Não falo com ele. Por que não? Porque ele fez tal coisa comigo há 25 anos atrás. Existem pessoas que não conseguem entender a Bíblia, que fala para você alimentar o inimigo, quanto mais um amigo que te feriu. E por causa do orgulho, porque não tem nada a ver com outra pessoa, tem a ver com o teu orgulho. Você vai ter que reconhecer isso hoje para te poder passar para a semana que vem. Porque sexta que vem é uma outra pancada. Se você não administrar essa, você não pega outra. Você vai achar que eu estou batendo demais. O problema é que você e eu somos orgulhosos a ponto de brigar com alguém que amamos e ficar um tempo sem falar. Isso é orgulho e é o maior inimigo da sabedoria. Uma porta se abre e você fala, para aquela porta eu não entro. Eu passo fome, mas com ele eu não vou. Orgulho. Vai morrer de fome mesmo. Soberba. Eu não me misturo com aquele pessoal. Há um tempo atrás eu fui pregar num lugar e eram grandes pregadores na mesma conferência. E eu cheguei, sentei, eu era o último a pregar. E eu comecei a perceber que os pregadores estavam com um espírito de UFC gospel. Eles queriam competir. Eles acharam que era uma competição de pregação. Nunca vi se tem isso. Corrida de pregação, competição. Mas queria um pregar mais do que o outro e um soltar mais revelação do que o outro. E o público gosta, o cara atrás de mim. Agora vai vir um Brunet, agora o Brunet vai bater em todo mundo. Impressionante. O ringue dentro da igreja. Eu lembro que eu fiz uma oração e falei assim, pai, não permita que eu esteja no altar caído como muitos estão. Porque o orgulho é o maior indicador que você já caiu. Você ainda não manifestou isso, você já é um caído em potencial.
Falta só você consumar um adultério, uma mentira, um roubo, alguma coisa. Falta você consumar isso para você ser descoberto como um pecador. Mas quando você é um orgulhoso, você já caiu em potencial. Quem pegou? Potencialmente você já vai cair. Já é uma grande promessa. Então eu subi e falei, olha, e comecei a honrar cada um dos que falaram antes de mim. Citando o nome, relembrando cada passagem, o que o fulano falou, o que o ciclano ensinou. Nós já estamos consolidados na palavra. Eu gostaria apenas de fazer umas colocações. E fui retirando o máximo que eu podia de mim. Quando saímos para jantar, um deles botou a mão sobre a minha mão e falou assim, eu quero te pedir perdão. Eu falei, até que vem. O orgulho... Ah, que bom, pensei que era fazer. Porque tem os soberbos disfarçados de espiritual, também é terrível, né? Eu falei, não, irmão, a caminhada cristã é assim, é amadurecer e tal, pá. Mas você só amadurece quando você já conquistou a sabedoria. É impossível você amadurecer. A maturidade ela não vem com a idade. Tem gente de 50 anos que não tem a maturidade, gente que tem 25 e já alcançou mais maturidade. A maturidade vem quando a sabedoria entra na tua vida e você deixa ela ir crescendo dentro de você, você vai amadurecendo em tudo, nos relacionamentos. Esses dias uma pessoa me escreveu, eu recebo muitos e-mails de gente com vários problemas diferentes. Eu estou até fazendo uma lista dos problemas que eu mais recebo para preparar algumas aulas, algumas mensagens sobre os problemas. E uma das pessoas disse assim, pastor, por que todo homem de 30, 40 anos já podia casar, mas só enrola a gente? É para você, irmã? Essa palavra é, né? Enrola, fala que é de Deus, fica um tempo, depois não sei o quê, mexe com nossos sonhos, mexe com nossos sentimentos, vai embora, nunca casa com ninguém. O que está acontecendo com esse mundo? Foi a falta de maturidade isso. Um homem que não conquistou a sabedoria nunca vai amadurecer a ponto de formar uma família e de ser responsável por ela. É por isso que se você está solteira ou solteiro, uma das coisas que você tem que observar na pessoa que você está buscando é se ele já conseguiu pagar o preço da sabedoria, porque custa caro. Porque a Bíblia diz que é a mulher sábia que edifica a sua casa. Vai casar com a louca para você ver. Miga sua louca. Vai cair tudo. Quem edifica a sua casa é a mulher sábia. Você vai ver que a sabedoria, ela tem que estar em qualquer coisa que vai dar certo biblicamente. Então, quando o orgulho entra em você, ele expulsa a sabedoria. Presta atenção. Sabedoria e orgulho não podem estar no mesmo corpo. Pode atender, irmão. Fica à vontade. A gente espera. É o Caleb. Tinha que ser. Soberba, orgulho, não podem estar no mesmo corpo que a sabedoria está. Então, quando você recorre a Tiago, capítulo 1, versículo 5, que pede sabedoria a Deus, a primeira coisa que Deus vai verificar é se tem espaço em você para a sabedoria descer. E o que ocupa espaço dentro de você? O orgulho e a soberba. Se você está vazio de orgulho e soberba, você tem espaço para receber sabedoria. Se você está cheio de orgulho, não entra nenhum alfinete de sabedoria em você. Então Deus tem que esperar que, através dos problemas da vida, através dos traumas, através das dores, você aprenda e deixe o orgulho de lado. Porque eu só consegui deixar o orgulho de lado, apesar de ser crente desde criança, quando eu comecei a sofrer, quando eu perdi tudo, quando todo mundo me abandonou, quando eu percebi que eu era um nada, aí eu botei o orgulho de lado. Então tem gente que parece que tem que perder tudo e está estirado no chão como morto, emocionalmente, financeiramente, espiritualmente, para perceber que nós não somos nada. E que o orgulho não serve para nada. E que a soberba não vai te levar a lugar nenhum. Ninguém gosta do orgulhoso. Ninguém anda com o soberbo. As pessoas suportam o orgulhoso. Ninguém ama o orgulho. Então você precisa saber que se você quiser ser cheio de sabedoria e ainda ser amado, o orgulho e a soberba, altivez, não podem fazer parte da sua vida. E você identifica isso nas pequenas coisas, na briguinha, em casa. Quando alguém te faz alguma coisa, você quer revidar. Orgulho, não é vingança, é orgulho primeiro. Qualquer pecado, como a vingança, vai vir depois do orgulho. É que você se acha tão importante que você se acha no direito de se vingar. É que você acha que é mais importante do que quem te feriu, então você quer ferir também. É que, na verdade, o orgulho cega a gente de uma forma que a sabedoria vai embora e a gente não consegue ver um palmo diante dos nossos olhos espirituais.
Outra coisa que a sabedoria, que o orgulho, rouba de você é o seu tempo. Gente que já era para estar vivendo coisas hoje na empresa, no casamento, no ministério, não está vivendo porque é orgulhoso. Tem pessoas que eu ajudo hoje, e aí começa a ter alguns resultados, fala assim, puxa, Thiago, muito obrigado, estou tendo tal resultado. Eu falei, mas quantos anos você está fazendo isso? Há 10 anos. Por que você não procurou ajuda antes? Acreditem, tem gente que prefere sofrer calado do que abrir, do que colocar na luz os seus problemas, porque na verdade é orgulhoso. Ele fala, não, porque eu tinha vergonha de contar. Não é vergonha, é orgulho. Ele quer que as pessoas achem que ele está bem. Pessoas que compram carros que não podem pagar, que moram em casas que não podem morar, que usam roupas que não conseguem pagar, compram em 48 vezes na Renner e não conseguem pagar. Amém? Deus está falando com alguns hoje. Deus pegou você aí. Mas por quê? Orgulho. Quer ser o que ainda não tem capacidade intelectual, espiritual, emocional, financeira para ser. Deus dá conforme a capacidade de cada um para administrar o que foi dado. Então, se hoje o teu limite financeiro é de 3 mil reais, saiba que essa é a tua capacidade de administração. Se você tivesse capacidade para administrar 100 mil, Deus já teria aberto uma porta de 100 mil. Logo, se você quer prosperar, aproveitando que a gente está falando de dinheiro, se você quer prosperar financeiramente, aumente primeiro sua capacidade. Deus só manda azeite quando tem vasilha. Quando acaba a vasilha, que é a capacidade de armazenar, não tem mais azeite. Está lá na história do profeta e da viúva. Então grave isso para você aprender. Outra coisa que o orgulho rouba. Abra comigo em Provérbios capítulo 13, versículo 10. Provérbios capítulo 13, versículo 10. Na minha versão diz assim, da soberba só provém contenda. Mas os que se aconselham acham a sabedoria. Como está a sua versão aí? Versão diferente, por favor. Leiam alto para eu entender daqui. A outro diz discussões. Da soberba só vem discussões. Ou seja, você tem como ter contenda com você mesmo? Discutir com você mesmo? Chegar e falar, você! Só maluco. Se for maluco, aí claro. Tem um problema psiquiátrico. Agora, a pessoa não tem problema, é normal. Ela discute com ela mesma? Sim ou não? Não. Ela tem que ter alguém para discutir. Então, quando a Bíblia diz que da soberba provém a contenda, ou as discussões, em outra versão, quer dizer que você vai infernizar a vida das pessoas porque você é um soberbo. Você vai arranjar probleminha na tua rua, você entra para uma tribo aqui da igreja, você entra para um grupo aqui de mulheres, nada contra as mulheres, elas não fazem fofoca, nada disso, é só questão realmente do exemplo aqui. Aí você entra para um grupo, você entra para um negócio, já começa a falar da vida dos outros, já começa não sei o quê, já vem uma briga, já vem uma contenda. Onde você chega tem briga, tem contenda. O teu problema não é que você adora uma briga, o teu problema é que você é orgulhosa, e com orgulho provém a contenda. Você já viu uma mulher bonita chamar outra mulher bonita de feia? E a mulher feia chamar a bonita de feia? Vai pensando, foi profundo, isso é Aristóteles, né? Os poetas gregos têm essas... É coisa muito profunda. Porque o orgulho faz você projetar o que você acha de você na vida do outro. Então uma pessoa que se acha bonita, eu não estou falando nem de uma beleza real, estou falando da pessoa que se acha, ela vê beleza em tudo. A pessoa que se vê feia, ela olha para outra pessoa e fala, pomba gira. Jezabel. Ou seja, a gente chama isso de inveja. Mas antes da inveja se manifestar no exterior, o orgulho interiormente tomou conta. Você precisa entender que o orgulho é a base de todos os pecados. É o maior inimigo da sabedoria.
E a Bíblia diz, da soberba só provém contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. O soberbo não busca conselho, ele acha que sabe. O altivo não escuta ninguém, ele acha que eu já sei de tudo. Então, se quando vê uma pessoa se aconselhando, saiba que é uma pessoa humilde. E a humildade precede a honra. Todo mundo aqui quer ser honrado, mas na verdade que a honra é uma escada. Você primeiro teme a Deus. Aí com o temor do Senhor vem a sabedoria, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí você vê a sabedoria. Com a sabedoria vem a humildade, que é impossível você ser sábio e não ser humilde. Quando você conquista a sabedoria, você parte para a humildade. Eu estava em Portugal agora e aconteceram alguns negócios na passagem aérea, e aí o pastor que estava organizando o evento falou assim para mim, poxa, me perdoa, e foi uma distração nossa, e não sei o que. Eu falei, pastor, eu estou para somar, como é que a gente pode resolver? Eu quero te ajudar a resolver. E aí quando resolvemos o problema, quando chegou lá, ele me abraçou pessoalmente, né? A gente resolveu por telefone, e ele falou assim, olha, muito obrigado, porque você foi muito humilde nessa situação. Eu falei, não, você está confundindo. Eu fui sábio. É porque quando você age com sabedoria, as pessoas te acham humilde. Quando você age com sabedoria, as pessoas interpretam humildade em você. Mas, na verdade, é porque você é sábio. Você para pensar, o que eu vou ganhar se eu criar um problema com essa situação? O quanto eu vou desgastar o meu emocional e o dele se eu comprar essa briguinha aqui? Você começa a pensar, sabe? A sabedoria te faz pensar, calcular o impacto da decisão. Você começa a ficar mais prudente. Aí você parte, se humilha e fala, não, irmão, está tudo bem. Como é que a gente vai para resolver? Eu quero te ajudar. Então a humildade se manifestou não porque você, que homem humilde. É porque você conquistou a sabedoria e ela se expressa através da humildade. Não tem outro caminho para ela se manifestar. Na verdade é que você é tão inteligente, porque a sabedoria é a explosão da inteligência espiritual. Você é tão inteligente que você já viu que não vale a pena entrar naquela briga. Não vale a pena entrar naquele desgaste. Não vale a pena, apesar do teu cônjuge ter te ferido, ficar 3 horas sem falar com ele, porque você vai perder 3 horas de desfrutar. Não vale a pena você mesmo se sentindo uma criança de Deus, ficar sem falar com Deus 6 horas, podendo já estar jogando videogame. Porque tem gente que já deixou de falar até com Deus. Eu não quero mais falar com ele. Se ele quiser, ele que fale comigo. Eu conheço gente assim, acredita. Então, a terceira coisa, depois do tempo, depois de oportunidade, que o orgulho vai te roubar, são os teus relacionamentos. A sabedoria constrói relacionamentos, o orgulho te rouba. As tuas amizades, os teus relacionamentos sentimentais, amorosos, teu casamento, teu futuro casamento, qualquer tipo de relacionamento entre pai e filho, entre amigos, entre pastor e ovelha, entre empregado e patrão, qualquer tipo de relacionamento é abalado até ser destruído quando não tem sabedoria. Não tem sabedoria porque o orgulho está ali. E onde tem orgulho, tem destruição de relacionamento. A gente identifica o orgulho na gente através de várias coisas. Se quiser, ele vem falar comigo. Eu não vou falar com ele, orgulho. Mas foi ele que errou. Mas a Bíblia diz que se alguém não está falando contigo, e você sabe, antes de trazer tua oferta no altar, você vai lá e se reconcilia com ele. A Bíblia sempre vai apontar para a sabedoria e para a humildade, sempre. Ela nunca vai te dar outro caminho. E por último, a quarta coisa que você perde, depois das suas oportunidades, depois do seu tempo e depois dos seus relacionamentos, a quarta coisa é a coisa mais preciosa. E você só perde se tiver orgulho dentro de você. Abre comigo em Salmos capítulo 10. Por favor. Salmos capítulo 10. Versículo 4. Por causa da altivez do seu rosto, em algumas versões, por causa da sua soberba, o ímpio não busca a Deus. E todas as suas cogitações são que não há Deus. A quarta coisa que você perde por ser orgulhoso é a tua salvação. E essa é a coisa mais preciosa que você tem. Salmos capítulo 10, versículo 4 diz o seguinte: que por causa da soberba, por causa do orgulho, por causa da altivez, diz a minha versão, o ímpio não busca a Deus. Ele não busca a Deus porque não acredita em Deus. Ele não busca a Deus porque ele é orgulhoso. É isso que a Bíblia está falando. Sabe por quê? Quando o ímpio, quando o filho dele,
entra na UTI e o médico desengana, ele busca Deus. Ele pede oração na igreja. Ou seja, ele sempre acreditou em Deus. Quando o negócio está feio mesmo, ele vai pedir oração para você, porque ele sabe que não tem outro jeito. Ele sabe, lá no meio de todo o pecado que ele está vivendo, que não tem outro caminho. Porque ele hoje não está buscando a Deus. Não é porque ele não acredita, é porque ele é soberbo. É isso que a Bíblia está falando, não é o que eu acho. Eu não acho nada. A Bíblia está falando que o ímpio, por causa da soberba, não busca Deus. E em todas as suas cogitações ele diz, não existe Deus, não tem Deus. Porque ele quer viver do jeito que quer viver. Quando você começa a viver do jeito que quer viver, você mostra que é um orgulhoso. Porque todo humilde está submetido a uma direção, uma instrução. Quem quer viver à la vontade é orgulhoso. Então, por causa do orgulho, a sabedoria sai da tua vida. E sem a sabedoria você perde oportunidades, você perde tempo, você perde relacionamentos e perde até a tua salvação. Eu não acredito que uma pessoa no mundo de hoje aceite viver sem sabedoria. Eu não acredito nessa pessoa. Ela não pode falar que realmente ama Deus e que quer Deus se ela não está buscando sabedoria. Porque você vai ter que tomar decisões esse final de semana ou na segunda-feira. Você vai ter que fazer negócios semana que vem ou talvez até amanhã. Você vai ter que lidar com teus relacionamentos, você vai ter que lidar com coisas dentro da tua casa. Como você vai lidar com tudo isso sem sabedoria? Como você vai tomar todas essas decisões sem sabedoria? E às vezes você fala, poxa, mas eu tenho buscado, pastor, eu leio a Bíblia, eu assisto teus vídeos, eu faço tal coisa. Por que não acontece? Porque tem orgulho dentro de você. E enquanto tem orgulho, sabedoria não entra. Enquanto tem altivez, a sabedoria não chega. Enquanto tem soberba, ela está longe de você. Então não depende da pregação que você escuta e nem do poder que sai do altar. Depende de hoje você decidir abrir espaço dentro da tua vida. Tirar o orgulho, tirar a soberba, se rasgar diante de Deus e falar, Deus, tira o orgulho de mim, para que possa ter espaço para a sabedoria entrar. É uma decisão que você tem que tomar. Engraçado, eu sou o mesmo Tiago de antes, mas nunca agi com tanta sabedoria como nos últimos anos. Por acaso, depois de que eu quebrei e deixei meu orgulho de lado. Então, por coincidência, deve ser, quando eu deixei meu orgulho de lado, eu comecei a ficar sábio. O que eu estou pregando hoje é o reflexo real da minha vida. Como eu falei que eu só estou, no início, que eu só estou nesse altar por causa de uma coisa, eu só estou nesse altar por causa da humildade que a sabedoria traz. Porque eu já poderia ter caído em várias situações, já poderia ter entrado em várias contendas, eu já poderia ter criado guerras, eu já poderia ter me vingado de pessoas, eu poderia ter falado mal de pessoas, eu poderia ter feito muita coisa, mas por causa da sabedoria, a minha posição é de humildade. Já tive ambiente que eu podia acabar com uma pessoa, com uma informação que tem. Eu não acabo. Por quê? Porque eu não sou Deus para determinar quem cai e quem levanta. Porque se você faz uma pessoa cair, você é um candidato a colher o que plantou. Então não reclame quando você cair. Em qualquer coisa, em qualquer situação. Então eu comecei a ter que tratar isso e arrancar de dentro de mim para poder ter espaço para a sabedoria. E tem pessoas que estão aqui hoje, que precisam arrancar o orgulho, a altivez, a soberba. E talvez você nunca tenha percebido o que era. Mas talvez com essa palavra de agora você tenha falado, meu Deus, eu acho que na verdade, eu sempre acho que estou certo, eu sempre acho que a razão tem que estar comigo. Eu fico sem falar com os outros dias, horas, meses, quando eu estou chateado. Eu nunca consigo ir pedir perdão, tenho uma dificuldade de pedir perdão. Se você tem dificuldade de pedir perdão, você é orgulhoso. Pastor, dá um nome mais leve. Não tem, é orgulho. Mas ele que me feriu, é orgulho. Não tem outro nome. O teu orgulho ferido não te deixa ir lá pedir perdão, porque você se sentiu ferido por alguém que comeu na sua mesa, por alguém que era para ter te protegido, porque etc, etc. Você vai criar 1000 desculpas na tua mente para defender o orgulho. Mas enquanto o orgulho estiver aí, enquanto a soberba estiver aí, a sabedoria não entra. E sem sabedoria, você não vai a lugar nenhum. Então eu quero fazer um trato com vocês. Se você quiser vir semana que vem, faz um pacto com Deus hoje. Pede a Deus hoje o orgulho sair fora de você. Fala assim, arranca isso de mim. Para que você tenha espaço para receber tudo que nós vamos entregar nas sextas-feiras. Para que você não venha só mais num culto legal que escutou uma palavra boa.
para que realmente comece uma mudança radical, profunda, verdadeira na tua vida. Para que as coisas comecem a andar de uma vez por toda. Para que 2018 realmente seja o melhor ano da tua vida. Para que você saia do misticismo e comece a viver a realidade do reino de Deus. Para que você pare de ser visto só como aquele crente chato e vire uma pessoa que é influência no teu bairro, na tua cidade. Para que as pessoas, ao invés de trocarem de calçada quando vêm em você, façam fila na porta da sua casa para pegar conselhos. Porque só em você tem sabedoria naquele lugar. Quando tem 1000 pessoas para serem promovidas, só você que é promovido. Porque quem melhor do que você para governar aquele lugar? Foi o que Faraó falou quando viu José. Eu poderia pregar sobre José agora mais 1 hora. Porque ele é um dos maiores exemplos de sabedoria e humildade. Porque quando ele tinha poder para se vingar, ele preferiu ser humilde e alimentar quem vendeu ele para o Egito. Ou seja, é impossível que ele tivesse a sabedoria divina para interpretar sonhos e fosse orgulhoso ao mesmo tempo. É impossível. Então logo, pega essa revelação. Logo ele perdoa os irmãos dele, não porque ele era um grande homem de Deus humilde, mas porque ele já tinha sabedoria. Onde a sabedoria está, o orgulho não pega. Como ele já tinha sabedoria para interpretar sonhos, o orgulho não conseguiu entrar nele. Então quando ele vê os irmãos, ele não pensa em vingança, ele pensa em perdão. E esse é o mais lindo de tudo. Que se Deus te der sabedoria, o orgulho não te pega mais. A altivez não te pega mais. A soberba não te pega mais. Eu vou repetir. Tem gente que acha que não é orgulhoso porque é pobre. Pobre financeiramente. Então ele acha, já que eu sou humilde de condição financeira, eu sou humilde também de espírito. Não, não confunda. Não confunda. Eu quero repetir isso, o Espírito Santo está pedindo para repetir. Tem muito rico humilde e tem muito pobre orgulhoso. Não se trata de condição social, se trata de condição de espírito. Se trata do quanto você teme a Deus. O nível de temor que você tem a Deus determina o nível de sabedoria que cai sobre a tua vida hoje. E o nível de sabedoria que você recebe hoje determina o nível de vitórias que você vai ter essa semana, esse mês, esse ano. E eu quero declarar que esse ano vai ser um ano de muitas vitórias para você. Vai ser um ano de muita paz, muita prosperidade, portas abertas. Deus vai te dar sabedoria para empreender, para ter ideias que você nunca teve. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar uma vida espiritual, emocional, financeira tão próspera que você vai poder empreender qualquer sonho e realizar. Isso vai ser possível através da sabedoria divina, que só cai sobre quem é espiritual. E só é espiritual quem teme a... Logo, o orgulho tem sido inimigo de você temer a Deus. O orgulho tem sido inimigo da sabedoria. O orgulho tem sido inimigo da humildade. O orgulho tem sido inimigo que tem feito você seguir por caminhos que não deveria seguir. Quem ama o Senhor diz amém, mas diz amém bem alto. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 25. Vamos ler uma famosíssima passagem bíblica, que certamente você já escutou falar. Mas eu te sugiro... Quem aqui já me viu pregar em algum lugar, já viu algum vídeo meu na internet? Alguém já viu? Algumas pessoas? Então você sabe que você tem que pegar papel e caneta. Porque Deus vai falar com você hoje, e se você não anotar, amanhã você não vai lembrar de quase nada. A neurociência diz que quando você não anota, você só retém 13% de uma informação recebida. Amanhã você vai encontrar com a pessoa e fala assim, e aí, como é que foi lá o culto ontem? Gente, foi uma bênção, estou toda arrepiada. E o que o pastor falou? Não lembro, mas foi forte. Então eu te aconselho fortemente você anotar. A Bíblia diz assim, em Gênesis 25, a partir do 21. E Isaac orou incansavelmente ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Seus filhos lutavam dentro dela, e então ela disse, se é assim, por que estou assim? E foi-se perguntar ao Senhor. Naquela época, não dava para ir fazer um eletro, qual é o nome daquilo que a gente faz?
Hã? Fala só uma pessoa que é melhor. Ultrassom. Todo mundo falou junto. Como meu hebraico está muito fluente, eu não estou entendendo português assim no plural, tem que ser devagar. Ultrassom não tinha, vou ali no médico ali ver o que está acontecendo, gente, estou com uma contração diferente. Naquela época, como deveria ser até hoje, primeiro consultava-se ao Senhor. Você estava sentindo algo diferente? Você não ia no médico, você primeiro perguntava a Deus. Depois você corria atrás de outras coisas. Está faltando algum recurso? Primeiro você ia no Deus provedor, depois você ia no gerente do banco. As emoções estão fora do lugar, primeiro você conversava com o criador das suas emoções, depois com o psicólogo. Mas nós estamos numa geração que esqueceu de consultar ao Senhor primeiro. Primeiro, consulte ao Senhor. E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, versículo 23, 2 nações há no seu ventre, e 2 povos se dividirão das suas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O maior servirá? Cumprindo-se os seus dias para dar à luz, tinha gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro ruivo, de veste cabeluda, por isso o chamaram de Esaú, que significa ruivo cabeludo. E depois saiu seu irmão, agarrado no calcanhar de Esaú, por isso se chamou Jacó, que significa suplantador, ou aquele que a pega pelo calcanhar. E Isaac era da idade de 60 anos quando o gerou. Cresceram os meninos. Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era um homem simples que habitava em tendas. E amava Isaac a Esaú. Isaac, o pai, amava quem? Esaú. Porque a caça era do seu gosto. Mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozera um guisado e veio Esaú do campo quando estava extremamente cansado. Na outra versão diz, quando estava desfalecido. E disse Jacó, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, que eu possa comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom, que significa vermelho. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eu estou a ponto de morrer. Do que me serve essa primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje. Jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Jacó deu pão a Esaú, o guisado das lentilhas, ele comeu, bebeu e levantou-se e se foi. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Eu não costumo ler textos longos, mas esse eu precisei ler porque eu quero te contar a história com calma. Nós estamos falando aqui de Isaac, um dos 3 patriarcas de Israel. E a sua esposa Rebeca tinha dificuldade em engravidar. Então eles contaram com um sobrenatural aqui. Quem precisa de um sobrenatural de Deus? Agora, você vê, a gravidez de Rebeca foi de uma forma sobrenatural, sim ou não? Porque ela não podia ter filho, sim ou não? Mas teve problemas depois? Teve. Não é porque você experimentou o sobrenatural hoje que você não vai ter problema amanhã. Tem gente que vem para a igreja porque ficou todo arrepiado no domingo, acha que segunda-feira vai ser 1000 maravilhas. E você vai voltar para o mesmo trabalho para lidar com as mesmas pessoas difíceis. Os seus problemas, sejam no banco, sejam com pessoas, ou seja com situações, vão estar lá te esperando. Não é porque aconteceu um milagre hoje que amanhã também estará resolvido. Todos os dias nós dependemos de uma intervenção divina. E mesmo que a gravidez de Rebeca fosse sobrenatural, fosse fruto de um milagre, ali começou um problema, porque nasceram 2 meninos que tinham destinos diferentes. E a Bíblia diz que o maior serviria ao menor. E aqui começa uma confusão muito grande, porque o pai amava o mais velho, o primogênito, Esaú. Quem era o primogênito? Esaú, pelo menos nesses primeiros versículos, porque vai acabar sendo Jacó daqui a pouco. E a mãe amava Jacó. E você sabe que emocionalmente não é fácil lidar com esse negócio de filho preferido. Não é fácil você ver quando o seu pai prefere mais um do que o outro. Você pode ver que nas gerações futuras, quando entra a geração de José, os irmãos de José não conseguem lidar com o fato do pai preferir José.
Se já é difícil você no trabalho sentir que o chefe prefere o outro, imagina em casa, com uma pessoa que tem uma hierarquia emocional tão grande como pai e mãe, você perceber que tem algum tipo de problema ali, de seleção. E eles tiveram que crescer com isso, cada um se apegou a um pai, o outro se apegou à mãe. Mas o que eu quero que você perceba é que os nomes deles foram dados pelas situações em que nasceram. Isso era muito comum em Israel. Um porque era ruivo e cabeludo, chamou-se Esaú, o outro porque nasceu pegando no calcanhar, chamou-se Jacó, quer dizer suplantador, ou aquele que pega pelo calcanhar. Um dedicou-se ao campo e à caça, outro dedicou-se a ficar nas tendas, tranquilo, cozinhando. Não dá para prever até agora quem vai se dar bem na vida. Da mesma forma que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, você está mexendo com mecânica. Seu vizinho começa a mexer com venda de seguro. Aí você vê ele chegando com um carro novo, você fala, pronto, vou largar a mecânica e vou vender seguro. Isso aí deve ser muito bom. Ele trocou de carro, você não sabe se ele comprou em 86 vezes, se pegou dinheiro com a sogra para dar entrada, você não sabe de nada. Você viu ele chegando com um carrinho novo, você fala, vou largar esse negócio, estou aqui trabalhando de mecânico, o cara está de seguro, já está bem melhor do que eu. A gente sempre acha que quem está do nosso lado está melhor do que a gente, sem a gente ter a mínima ideia da verdade. São os achismos do ser humano. A gente acha que o outro está se dando bem ou que o outro vai crescer mais do que a gente, mas a gente não tem os graus comparativos para saber se é verdade. Aliás, você não deve se comparar com quem não tem o mesmo ponto de partida que você. É ignorância isso. Você só vai perder tempo e se ferir. E Jacó e Esaú não dava para entender ainda o que ia acontecer com cada um. Mas chega um momento da vida que chega a hora das decisões. É sobre isso que eu quero falar contigo. Chega uma hora na vida, não importa se você tem 15 anos de idade hoje, ou se você já tem 40. Chega momentos na vida, de tempo em tempo, é cíclico, que você toma decisões que mudam tudo. Essas decisões você pode tomar pela forma que teu pai te criou, pela forma que tua mãe te educou ou te maltratou. Essas decisões você pode tomar pelo estado que você está no momento, ou pelo estado da sua situação em geral. Eu não sei qual é a desculpa que você dá para tomar decisões, mas cada decisão que você toma altera drasticamente os teus próximos anos. E a história aqui vai começar dizendo que eles cresceram, um cuidou de campo e caça, o outro era homem simples e habitava em tendas, ficava lá cozinhando. E Jacó estava fazendo o que ele fazia todo dia. Estava ali na tenda cozinhando um guisado. E o irmão Esaú estava fazendo o que fazia todo dia. Presta atenção, é no meio da tua rotina que o destino muda. Esaú estava caçando como fazia todo dia. E Jacó estava dentro das tendas, homem simples, ali cozinhando como fazia todo dia. Eles estavam vivendo um dia comum, um dia de rotina. Mas nesse dia, Esaú chegou exausto. Nesse dia, Esaú chegou muito cansado. Nesse dia ele chegou doido para chutar o balde. Quem está entendendo? Você já teve o dia de querer chutar o balde? Só eu, né? Graças a Deus. Senhor, leva teu povo, está preparado, Deus. Povo bom, nunca nem pensou nessas coisas. Já pensou em chutar o balde? Meu Deus, quantas vezes? Quantas vezes na minha vida eu falei que Deus não existia, pastor Edson? Ah, Deus, estou passando isso, até parece que Deus existe. Existem coisas que você só vai entender daqui a um tempo. A maioria das coisas difíceis que você vai passar ainda ou já passou, você não consegue entender na hora o porquê. Com o tempo, tudo faz sentido. O que você está passando, por mais difícil que seja, ainda vai fazer sentido. Calma. Ainda vai fazer todo sentido. Você só precisa esperar, confiar e não desistir. E aí Esaú chega cansado, exausto, naquele dia de chutar o balde e fala, eu quero comer. Enquanto um estava exausto, o outro estava com estratégia. No dia da decisão, no dia que Deus coloca o momento de você decidir sua vida, vence quem não está cansado e quem está com uma estratégia. Primeiro conselho que eu quero te dar para quem vai anotar, nunca tome decisões quando você está exausto. Tem gente que cansado, exausto daquela situação no casamento, falou, eu vou sair de casa. Ou então, sai daqui. Realmente o marido saiu e nunca mais voltou. 3 dias depois, ele estava brincando. O marido, não, eu já fui.
É. Você tem que lembrar que as emoções são passageiras, mas as decisões podem ser permanentes. Você na raivinha da emoção ali, num momentinho, é só 3 minutos de raiva, fala coisas que geram decisões para sempre. E foi exatamente o que aconteceu nisso aqui. Você que tem 18 anos, você que tem 50, 60 anos, não importa. Momentos de decisões surgem a todo momento. E quem está cansado perde. Quem está exausto perde. Quem está doido para chutar o balde vai perder. Porque no momento de decisão, você não tem estrutura emocional, você não tem sabedoria, você está exausto, você não consegue nem sequer ter fé suficiente para se conectar com Deus. E aí você troca o que é eterno pelo que é passageiro. Cansado você faz isso. Vou repetir. Cansado, cansada, você troca o que é eterno pelo passageiro. Então Jacó tinha uma estratégia. Ele estava todo dia cozinhando, esperando o momento certo. Porque o estrategista espera o momento certo. E Esaú chega um dia e fala: estou muito cansado, estou exausto e eu preciso comer. Jacó falou: simples, eu preparo uma comida para você e você me vende sua primogenitura. E Esaú fala algo assustador, ele fala: de que me serve essa primogenitura? E a Bíblia diz que assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Sabe aquela história que a gente conta de que o que Deus dá ninguém toma? Quem já escutou isso? O que Deus dá ninguém toma. Com essa palavra a gente vê que não é bem assim. Porque Deus deu a primogenitura para quem? Está na Bíblia. Quem Deus deixou nascer primeiro? Esaú. Jacó foi lá e tomou. Porque você vai perder tudo aquilo que desprezar. Está desprezando seu carrinho? Imagine sua vida sem ele. Está desprezando seu marido? Fala assim: pastor, mas você não sabe. Quando eu casei ele era um galã, agora ele está um galão. É forte, igreja. Tem que aguentar, né? Quarta carboidrato à noite. É o que minha esposa me diz quando o terno não fecha. Ela: corta carboidrato. Esses dias eu estava lá cortando as batatas, cortando carboidrato. Essa foi sem graça, só 3 pessoas entenderam. Essa foi para a escolinha infantil, vai passar lá para eles essa piada. E no momento de decisão, quem está cansado perde. Quem está exausto perde. Mas quem está com uma estratégia pega a melhor oportunidade. Você viu que no meio da pandemia teve gente que quebrou e teve gente que cresceu 10 vezes mais? Você percebeu isso? Você percebeu? Foi muito nítido, né, no nosso país o que aconteceu. Teve gente que simplesmente desapareceu. Teve gente que cresceu 10 vezes mais financeiramente. Quem trabalhava com internet cresceu na internet 10 vezes mais, e por aí vai. Porque existiam pessoas que já estavam cansadas. A pandemia só deu a pancada final, mas outros estavam com uma estratégia na mão. A pandemia potencializou a estratégia. Não é a situação difícil que te derruba. É o modo como você está, é a forma que você está, é o estado em que você está. Quando a situação difícil chega, que determina se você vai vencer ou perder. É por isso que todos os dias você tem que cuidar do teu coração, cuidar da tua vida emocional, cuidar da tua vida espiritual, do teu contato com Deus, porque você nunca sabe quando o dia mal chega, você nunca sabe quando o dia da oportunidade chega, você não consegue prever, nós não temos bola de cristal, então nós temos que estar sempre vigilantes, orando e vigiando, preparados, sermos mais estrategistas do que cansadinhos. Porque o dia que Deus abre a porta, ou você está preparado ou você está cansado. E Esaú, porque estava cansado, trocou algo que é eterno, a primogenitura, pelo passageiro, um prato de comida, que no outro dia já não existia mais. Mas o pior, a Bíblia diz que ele desprezou a primogenitura. E biblicamente, toda vez que aparece a palavra desprezo, vem uma perda no mesmo versículo. A Bíblia diz que Mical desprezou Davi quando ele vinha dançando por Jerusalém. Mical era a esposa de Davi na época, filha de Saul. E o próximo versículo diz: e nunca mais Davi se relacionou com Mical e ela não teve filhos. Golias desprezou Davi quando viu, por causa da sua estatura, da sua formosura, porque era um garoto. E a Bíblia diz que Golias perdeu para Davi. Esaú desprezou a primogenitura e perdeu para Jacó. Tudo que você tem,
Você precisa valorizar, até o que é pequenininho, porque a Bíblia diz que nós não devemos desprezar os pequenos começos. Quem despreza pequeno começo, não vive coisas grandes, porque quem não é fiel no pouco, Deus é quem não coloca sobre o muito. Então chegou o momento de nós decidirmos aqui, eu e você, com a presença do Espírito Santo nesse lugar, que tipo de vida a gente quer levar. Porque alimento a gente tem, sai do altar todo dia. Porque acompanhamento espiritual a gente tem. Não dá para dar desculpa de dizer que a gente não entende a verdade, porque está sendo pregada todo dia aqui. Então por que nossa vida não está andando na terra e gerando frutos nos céus? Porque ainda qualquer coisa consegue parar a gente? Porque nossos relacionamentos sempre são um inferno? Porque a vida financeira nunca sai do caos? Porque sua vida sentimental não se resolve? Porque suas amizades parecem sempre fictícias? O que está acontecendo? Quando você está cansado, você toma decisões que geram a situação que você está hoje. Mas quando você descansa para montar estratégias, e essa é a especialidade do Espírito Santo, descansar no Senhor é isso, é você descansar, esperar nele e ele te dá o próximo passo. Pronto, está resolvido. Está resolvido. Aí as coisas começam a ter sentido. Aí uma oportunidade aparece, você está animado, animada para tomar uma decisão. Aí você parece que tem mais clareza no próximo passo, você sabe o que fazer. E a história, você conhece? Jacó ficou mal falado como se fosse enganador. Quem já escutou falar que Jacó foi um enganador? E a palavra que diz isso na Bíblia, que Jacó foi conhecido como enganador, é Esaú falando dele. Ou seja, o que se sentiu enganado falando que o irmão era enganador. Mas a verdade é que Jacó comprou licitamente, por dentro. Emitiu a DARF, pagou direitinho, tudo certo. Comprou barato, mas comprou. Comprou na fraqueza do outro, mas assim são os negócios. Para quem faz negócio, sabe como é. Quem perde é quem despreza e não quem aproveitou a oportunidade. Vou repetir. Quem perde é quem despreza e não quem aproveitou a oportunidade. Então eu vim aqui para te avisar que Deus quer que você comece a cuidar do que Ele já te entregou. O relacionamento que Ele já te entregou é para você cuidar. A empresa que Ele já te entregou, na situação que está, é para você cuidar. O ministério que Ele te entregou, estando evoluindo ou está no meio parado, é para você cuidar. Não despreze o que Ele já colocou na sua mão, porque tudo que você desprezar, alguém vai vir, algum Jacó vai vir para roubar. Eu tomei uma decisão na minha vida, e foi assim que as coisas foram acontecendo pouco a pouco. Deus me entregava 5 alunos, eu não desprezava. Eu cansei de dar aula para 5 alunos, cansei de pregar para 15 pessoas. Hoje eu posso pregar para multidões, mas eu sei exatamente de onde eu saí. Eu sei exatamente porque eu fui fiel no pouco e eu pregava para 15 pessoas como se fossem para 10 mil. Então hoje não me surpreende que Deus cumpra a sua palavra e me coloque para pregar para multidões. Porque nada mais é, não pela minha capacidade, mas pelo cumprimento da palavra dele. Se você se encaixar na palavra dele, vai se cumprir, você não precisa nem ficar surpreso, vai acontecer. Ponto final. Agora, a surpresa dessa passagem, a surpresa dessa mensagem, é que tinha 2 nações ali, 2 pessoas completamente diferentes. Um foi para caça, o outro foi ser mais tranquilo. Já viu pessoas que foram criadas na mesma casa, mas são completamente diferentes? Eu tenho 4 filhos. Os 4 são completamente diferentes um do outro. A pequenininha veio terrível, gente. Está mandando em todo mundo. Está batendo no cachorro. A gente não sabe mais o que fazer, não sabe? Está dando ordem em mim, eu chego em casa. Está terrível. A mais velha já é doce. O meu número 2, o José, é de beijar. O número 3, o Joaquim, nem chega perto. Cada um tem um jeito diferente. Do mesmo pai, da mesma mãe. Criado debaixo do mesmo teto, com o mesmo, servindo ao mesmo Deus. Diferentes. Destinos diferentes. Chega um momento da vida que você entende que Deus colocou um destino dentro de você, como colocou dentro de Jacó, colocou dentro de Esaú, e o que Deus prometeu vai se cumprir. Deus não prometeu que o primogênito iria servir o outro, mas que o maior serviria o menor. Quem entendeu disso e tentou dar um jeito foi Rebeca. Tem pessoas que estão do nosso lado e tentam confundir o que Deus falou para a gente. A pessoa está do nosso lado e entendeu errado.
Então, 3 coisas que eu quero que você aprenda na mensagem de hoje. Primeiro, escute Deus em primeiro lugar. Cuidado com quem só está dando opiniãozinha do seu lado. Com quem está falando, eu acho que você tinha que fazer alguma coisa. Se acha, é para você não fazer. Porque eu só faço o que eu tenho certeza. Você vai fazer o que o outro acha? Ah, não. Não dá, não. Você desculpa, mas minha vida é uma só. A gente só vive uma vez aqui na Terra. Eu nasci para fazer uma história com Deus aqui. E eu não vou deixar o achismo dos outros determinar o meu futuro. Eu me movo pelo que Deus manda eu fazer e não pelo que os outros acham. Senão, eu nem poderia estar aqui pelo que os outros acham. Pelo que os outros acham, eu não poderia ter escrito meu primeiro livro, porque a primeira pessoa que eu mostrei o meu primeiro livro falou que não ia dar certo, que era horrível. Estou falando de um líder grande. Falei, tá maluco, isso aqui não vai dar certo. E hoje a gente está chegando a 1 milhão de livros vendidos no Brasil. Então o que os outros acham, talvez não se cumpra, mas o que Deus falou, já está feito. A segunda coisa é que você não pode estar cansado. Quando você vem na casa de Deus, você sabia que você está descansando? Aliás, é melhor do que spa. Vir à casa de Deus é melhor do que spa. Porque aqui você descansa corpo, alma e espírito. Você está sentado aí, seu corpo está relaxando, a sua alma está recebendo remédio e seu espírito está sendo aquietado. Numa mensagem de 30 minutos, 40 minutos, corpo, alma e espírito estão descansando. Você sai daqui, depois de um momento de louvor, de adoração como esse, depois de uma palavra, muito mais renovado do que no spa mais moderno do Brasil. Se você não provocar momentos de verdadeiro descanso, você no dia mal ou no dia da decisão não vai estar preparado para decidir corretamente. E você pode trocar futuro por prato de lentilha. Mas saiba que se você insistir nos seus cansaços, sejam emocionais, espirituais ou físicos, vai ter sempre um Jacozinho preparando comida estratégica, esperando o seu cansaço para fazer um negócio melhor em cima de você. E não vem botar culpa em Deus ou no diabo, não, porque Jacó fez o que fez e Deus não se meteu. Não é porque você se sentiu enganado que Deus acha que foi um engano. Vou repetir. Não é porque você se sentiu enganado que Deus acha que foi um engano. Para Deus foi um negócio, você estava cansado porque quis, vendeu porque quis. Ele tinha para comprar, você tinha para vender. Pronto. Deu negócio, acabou. E às vezes você fica chorando com Deus, me tomaram. Não tomaram, você perdeu, você entregou de alguma forma. Ninguém toma teu emprego. Você entrega quando vai chegando atrasado, quando não vai fazendo as coisas direito. Ninguém toma teu relacionamento. Você vai entregando quando não está cuidando daquilo que Deus confiou na tua mão. Não é assim, não. Se você olhar por esse ponto de vista, realmente ninguém pode tocar. Você entrega quando despreza. E a terceira coisa que eu quero te ensinar é não despreze o que Deus já te entregou. Deus nunca vai te dar o próximo passo se você não valorizar esse passo que está agora. Deus não vai te colocar no próximo nível se você não for fiel a Ele no nível que está agora. Eu tenho provado a fidelidade de Deus em níveis. Deus me coloca num nível, meu coração não se impressiona, eu continuo fiel ao que Ele me manda, eu continuo gastando meu tempo diante de Deus. E aí Ele me passa para outro nível. Outro nível bem maior, mas meu coração não se impressiona, eu continuo fazendo só o que Deus manda, eu continuo investindo meu tempo diante de Deus. Aí Ele me passa para outro nível, são outras amizades, é outro tipo de relacionamento, é outra vida financeira, é outro tipo de exposição, mas eu continuo guardando o meu coração. Você continua fazendo a mesma coisa que Deus encontrou em você quando te levantou. O problema é que quando Deus começa a te levantar, você começa a abandonar aquilo que te trouxe até aqui. Às vezes a pessoa abandona a vida de oração sem saber que esse foi o motivo pelo qual Deus te levantou. Fala, agora já estou aqui, não preciso mais orar. Ué, e por acaso alguma posição é para sempre? Deixa eu te dar um conselho, quando você não tiver nada, planta com as duas mãos. A Bíblia diz, semeia de manhã e não repouse as tuas mãos à tarde, você não sabe qual das sementes vai frutificar. Planta com as duas mãos, mas quando você começar a colher, colhe com uma e continua plantando com outra. Porque o que você está colhendo é fruto dos últimos anos, mas o que você vai colher daqui a 5 anos é fruto do que você semear hoje. Isso vale em todas as áreas da vida, emocional, sentimental, financeira, espiritual, familiar, nas amizades, relacionamentos, em tudo. Então, se você escutar Deus em primeiro lugar, não tomar decisões cansado e não desprezar o que Deus te deu, o próximo nível está logo ali.
Você já sai daqui diferente. Porque a maioria das pessoas que eu vi, que eu percebi, que estavam com o destino traçado, estava tudo certo para se dar bem, e do nada se deu mal, é porque ou não escutaram Deus primeiro, preferiram escutar a opinião dos outros, ou porque tomaram decisões cansados, confusos, ou porque desprezaram o que Deus já tinha entregue. Mas se você for fiel ao que a palavra diz, não sou eu que estou dizendo, é o que a palavra diz, aí a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Aí, aquilo que parecia impossível vai começar a acontecer. Aí as coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, coisas que o teu coração não consegue nem sonhar, Deus começa a entregar na sua mão. Deixa eu te falar uma coisa, não importa a sua idade. Tem gente aqui que muito jovenzinho, com 15, 16, 17 anos, vai receber promessas muito grandes. E tem gente que acha, não, minha idade já passou, porque eu já estou com 50, eu já estou com 60. Só está começando, diz o Senhor. Não tem idade para Deus fazer o que Ele quer fazer. Não existe idade ideal para Deus fazer o que precisa ser feito. Não importa a sua situação atual, o seu extrato bancário, não importa o seu passado, Deus não consulta seu passado para escrever seu futuro. Não importa o seu nível teológico. O que importa mesmo é como você vai decidir levar sua vida a partir de hoje. Se primeiro você vai escutar Deus, se você vai descansar na presença do Senhor para não tomar decisões cansado. E terceiro, se você vai começar a valorizar aquilo que Ele te entregou. Não despreze o que Deus já confiou na sua mão. Valorize seus filhos, sua família, seu ministério, seu conhecimento. Ah, mas aqui eu tenho pouco conhecimento. Você está ensinando para alguém? Você valoriza quando passa para frente. Você, Tiago, mas eu não sei muita coisa. Sabe ler e escrever? Quem sabe ler e escrever aqui? Então você já pode ser professor de um analfabeto. Olha como é que você sabe. Um pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Então você precisa começar a valorizar o que Deus te deu. Porque às vezes até o grande negócio que você está procurando não vai estar na mão de um empresário que vai te oferecer. Vai estar no pouco que você já tem na mão. Vai estar nesse pouco que já está aí. A palavra de Deus é tremenda porque depois de tudo isso que aconteceu, Jacó tem que fugir. Jacó tem que fugir porque Esaú se sente tão enganado que parte para cima para matar Jacó. E Jacó foge apenas com um bastão na mão. No caminho da fuga, ele dorme num lugar chamado Betel. Deus encontra com ele lá. Ele tem uma visão de anjos subindo e descendo. Um anjo se apresenta para ele, ele luta com o anjo. O homem que fugiu com o irmão, do irmão, teve coragem de lutar com o anjo. Eu vou falar uma coisa para você. Teve um dia que eu estava na minha casa, um tempo atrás, orando. Sabe quando você tem umas impressões espirituais? Parece que você vai ver alguma coisa? Eu parei de orar com medo. Falei, não, vou orar não. Falei, mas parece um anjo mesmo de verdade. Que eu vou demais. Tem gente que vê anjo em tudo quanto é lugar, eu fico assustado com isso. Porque eu tenho medo. Falei, meu Deus, aparece um anjo mesmo. Eu acho que eu caio duro no chão. E tem gente que conversa comigo. Eu estava conversando ontem com o Miguel. Falei, que Miguel? O anjo Miguel se apresentou, varão de branco. Falei, meu Deus, se Miguel aparece, eu desmaio. O cara conversa, normal. Joga bola. Ou seja, Jacó teve medo de homem, mas não teve medo de lutar com anjo. Não é possível. E detalhe, ele luta com anjo e vence. E quando ele vence, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. Existem coisas que só vão fazer sentido tempos depois. Existem medos que você passou, expulsões que você passou, que só faz sentido quando você chega no destino final. Ah, por isso Deus me expulsou de lá. E Jacó tem uma experiência com Deus e muda toda a sua trajetória, porque o fim de você escutar Deus, não tomar decisões cansado e valorizar o que Deus te deu é ter uma grande experiência com Ele. E depois dessa grande experiência com Ele, você entra num outro nível. Jacó começou a prosperar. Jacó pagou o que plantou, porque ele enganou Esaú, foi enganado por Labão. Então, pode ser homem de Deus, o Espírito Santo pode estar operando nele. Plantou, colheu, não tem isso. Você se converter e ter uma vida com Deus não vai cortar a semeadura do que já foi plantado. Teve várias coisas que eu passei na minha vida
que eu não tive coragem de orar para Deus e falar: Deus, afasta de mim esse cálice, porque eu sabia que não foi Deus que me botou esse cálice, era só fruto de uma semeadura. Então eu orava assim: Deus, que eu sinta menos dor, que eu passe por isso mais rápido, mas eu sei que eu vou ter que passar. E era muito sofrido. Anos depois, Jacó se torna um homem multimilionário, famoso. E ele descobre que Esaú, aquele irmão que estava vindo, que procurava matá-lo, estava vindo na direção dele. Ele enfileira toda a sua família, pega presentes, camelos, bota quem ele mais amava por último. Vai que esse cara vem me matar depois de tantos anos, a minha família dá tempo de fugir. E uma coisa interessante é que, quando você lê a passagem da reconciliação de Jacó e Esaú, a Bíblia diz que, e José, o menino José que se tornaria o José do Egito, estava nessa cena. A Bíblia diz que José estava com Jacó. Quando Esaú chegou, ninguém sabia o que acontecia, não sabe se iam puxar a espada, se ia ter briga, mas a Bíblia diz que um se lançou no pescoço do outro e começaram a chorar. Começaram a pedir perdão. Às vezes a gente demora tanto a pedir perdão, fica 20 anos sem viver o que a gente poderia estar vivendo, porque não consegue pedir perdão. E eles começam a se reconciliar, e ali começa a fazer sentido tudo que estava acontecendo, tantos sofrimentos que eles passaram, tanta perseguição a troco de nada, existe tanto problema que você não precisava ter passado, mas você mesmo se colocou neles. E eles se reconciliando, e a Bíblia diz que todo mundo presenciou isso, inclusive José, o menininho ali. Eles se reconciliam, e é engraçado porque Esaú fala: o que é isso tudo? Ele falou assim: isso é o que Deus me deu. E Jacó fala: e eu trouxe tudo isso para te ofertar. Todo esse dinheiro, todo camelo, presente, vestes, tudo. Esaú ri e fala: não precisa, porque eu tenho muito. Afinal de contas, Esaú ficou com a herança de Isaac, que era riquíssimo. Jacó que teve que ir lá fora buscar. E ele fala: não precisa, eu tenho muito. E Jacó: mas eu tenho tudo. Enquanto Esaú tinha muito, a Bíblia diz que Jacó tinha tudo. Quem tem muito sempre, quem sempre quer mais, não adianta. Os olhos do ser humano são insaciáveis, diz a Bíblia. Quem tem muito sempre quer mais. Quem tem tudo não precisa de mais nada. Gerações se passam, porque tudo que Deus começou na vida do pastor Edson vai se cumprir nos netos, nos bisnetos, porque Deus não é Deus de pacto com o homem, mas com gerações. Gerações depois, José se torna o governador do Egito para que a terra fosse protegida. Deus tinha uma promessa de governo na vida de José. A gente está falando do filho de Jacó, aquele que enganou Esaú no prato de lentilha. A gente está falando dessa geração aqui, tá? Veio uma fome sobre a terra. Deus já previa isso. Tira Jacó, que tinha o espírito de governo, que tinha uma missão, um propósito de ser governante. Tira de um lugar onde não tinha governo, que era Israel, não tinha governante, e leva para onde tinha. Às vezes Deus te tira de um lugar que você queria estar, para te levar para um lugar que você não queria, mas é ali que seu propósito vai ser cumprido. É ali que seu propósito vai fazer sentido. Então tem coisas que você não vai entender agora, mas calma, vai fazer sentido, diz o Senhor. E quando José já está governando no Egito, e só foi governar no Egito porque seus irmãos o traíram, o venderam, o maltrataram, mentiram para o seu pai. Quando ele já está no auge ali da sua glória, e toda a comida do mundo está na mão dele, adivinha quem aparece ali para pedir comida, sem saber que era ele? Os irmãos. Que Deus sempre prepara uma mesa na presença de quem te fez mal. Sempre. Jacó tira a roupa faraônica. Ele podia mandar matar os irmãos, ele podia fazer tudo, mas ele tira a roupa faraônica e começa a chorar e fala: eu sou José. E eles começam a chorar, aterrorizados. Falam: agora esse, não acredito, ele vai matar a gente. Fala assim: não fica com medo. Porque não foram vocês que me venderam para o Egito. Ele: não. Deus que me enviou adiante de vós, para que hoje eu fosse o sustento da terra. E ele se abraça nos irmãos e começa a chorar. Porque existem coisas que você viu teu pai fazer, que você vai repetir no momento certo. José presenciou Jacó no pescoço de Esaú pedindo perdão para os irmãos. E José
na modelagem, no princípio da modelagem, pede perdão para os irmãos e libera perdão também. Existem coisas que não fazem sentido agora, lá na frente vai fazer. Existem coisas que começaram com a tua vozinha orando por você e vai se cumprir agora, na tua vida, na tua geração. Existem coisas que você está pedindo para você e Deus também vai te dar, mas principalmente vai dar para o seu filho. Deus é um Deus que trabalha por gerações. A prova disso é que tem gente aqui jovenzinho, tem gente aqui que já está com a idade mais avançada. Deus trabalha com gerações. Mas se você escutá-lo em primeiro lugar, não importa o que você está passando hoje, se você escutá-lo em primeiro lugar, não importa o que você está passando hoje, se você não tomar decisões cansado, principalmente espiritualmente cansado, emocionalmente cansado. E terceiro, se você continuar valorizando o que Ele já te entregou, não desprezar os pequenos começos, não desprezar as coisas que Deus está botando na sua frente, colocando na sua frente, prepare-se que o próximo passo é uma experiência com Ele. E quem tem uma experiência com Deus, passa para o próximo nível. Aí chegou um momento de viver um nível que você não consegue compreender agora e nem eu consigo te explicar. Eu só sei que está chegando um tempo de experiências com Deus. 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 Quem não acredita vai ver de perto. Quem já acredita vai pular na presença do Senhor, porque está chegando um tempo de experiências com Deus. Está chegando, está chegando. É só você não tomar decisão cansada, é só você escutá-lo em primeiro lugar. Eu sei que você quer escutar muita gente, mas primeiro escuta Deus. Eu sei que às vezes você está insatisfeito com o que tem, mas valoriza o que Ele confiou hoje na tua mão, porque é só um teste para saber se você consegue lidar com o próximo nível. Deus nunca vai te dar o que você não consegue administrar. Deus fez na vida de Jacó. Deus cumpriu na vida de Esaú, porque se tornou um grande povo. Deus fez na vida da descendência de Abraão, Isaque e Jacó. E o mesmo Deus que operou nas suas gerações, naquelas gerações, vai operar na sua geração. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, no tempo dele, com quem ele quiser, na hora que ele quiser. E nós não conseguimos entender a grandeza de Deus. Deus nos trouxe até aqui hoje à noite, para mudar nossa forma de pensar, para partirmos para um tempo de experiências com Ele. E para principalmente aprendermos que precisamos escutá-lo em primeiro lugar. Não tomar decisões cansadas, por favor. E valorizar aquilo que Ele já entregou na nossa mão. Quem acredita nisso?